Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês E no Final a Morte. Eu tenho várias curiosidades para contar para vocês sobre esse livro. Ele foi escrito em 1943. Agatha tinha casado em 1930 com seu segundo esposo e ele era arqueólogo. Ela participava de várias escavações junto com ele. E foi lá, numa dessas escavações, que ela conheceu um professor especialista em Egito. É chamado então o nome dessa profissão de professor de egiptologia. Se chamava Stephen Glanville, era amigo do segundo esposo de Agatha e a ajudou muito na constituição deste livro. Inclusive, foi ele que pediu a Agatha que ela escrevesse uma história de mistério, de crime, lá no Egito Antigo, né, em 2000 antes de Cristo. Mas Agatha coloca aqui na introdução desse livro que essa história poderia ter acontecido em qualquer outro momento, em qualquer outra época, né? E ela agradece muito toda a dedicação desse amigo deles, né, do Stephen, que emprestou vários livros de egiptologia para que ela pudesse fazer então uma análise criteriosa das vestimentas, dos adornos, né, dos rituais, da mumificação, para que então pudesse escrever o livro E no Final a Morte. O livro foi publicado em 1944 e a gente sabe que as décadas de 20, 30 e 40 foram o auge dessa escritora, né? Foram suas melhores ideias, os contos e histórias que todo mundo aprecia muito. Eu dei uma olhada na internet, 92% dos seus leitores adoram este livro, que hoje eu vou contar aqui para vocês. Ao longo do livro a gente vai ver muitas mortes, foram 7 mortes e mais uma tentativa de homicídio que graças a Deus não aconteceu, porque era exatamente com a mocinha, né? Claro que vamos ter aqui uma Agatha casamenteira, vai ter aqui uma mocinha jovem, casou assim na época da sua adolescência com seu primeiro esposo, viveu com ele por 8 anos, teve uma filha, mas esse rapaz morre e ela retorna com a filha pequena para casa do pai. Ela é uma moça muito jovem, né, uma jovem viúva, e ela narra em várias partes do livro, em vários capítulos, ela faz a narrativa. O nome dela é Renisemb. Olha, como são nomes egípcios, pode ser que a pronúncia minha aqui, meio aportuguesada, esteja errada. Então eu peço desculpas já para vocês, porque talvez a minha pronúncia aqui dos personagens esteja totalmente equivocada. Mas a Renisemb, ela vai então contar que o mal vai retornar para a casa do pai, ele vai se instalar ali. E aí eles acreditam que o mal é porque o pai retorna de uma viagem e traz uma outra esposa. Ele já era viúvo, já tinha os filhos todos adultos. A gente vai ver a maldade se instalando ali naquela casa, naquele lar, e muitos crimes sendo cometidos. Então, vamos à história E no Final a Morte. Ela vai ter spoiler, porque eu já contei aqui para vocês que muitas mortes acontecerão. E aí no final, claro, eu vou revelar quem foi então o assassino, esse serial killer que matou, dizimou uma família inteira lá no Egito Antigo. Então o Iamose tá lá, né, seguindo as regras do pai, com toda a sua humildade, controlando, organizando tudo, né. Chega então a concubina, essa amante do pai, né, a Nofrete, ela começa então a maltratar as pessoas, a proferir palavras feias, humilhando todas elas, né? E o primeiro que ela pega é exatamente esse filho mais velho, o Iamose. Ela diz que ele não é nada, que ele não é homem o suficiente, que ele é um fraco, que ele é um tolo. Assim como a gente tem o Iamose encolhido, tímido, envergonhado, que é o filho mais velho, depois nós vamos ter um segundo filho, que é o Sobek, que é um filho bonito, que é um filho querido, né, que todo mundo gosta. Ele também é casado com uma mulher que é muito dedicada aos seus filhos. Essa mulher, ela é muito calma, ela é muito tranquila e ela vive para cuidar daquele marido e daqueles filhos. O terceiro filho que nós vamos ter se chama Ipe. É um rapaz, ele é jovem, ele tem 17 anos e ele é muito inteligente.
E a Nofrete está sempre implicando com ele, cutucando ele e tratando ele como se fosse um crianção, como se ele não tivesse maturidade e não fosse ainda homem para tomar as decisões. Além desses 3 rapazes que moram na casa, nós teremos ainda as esposas do filho mais velho e do Sobek. Nós teremos as crianças que também são filhos deles. Teremos a Reniseb que volta para casa do pai viúva e traz a sua filha. Teremos a avó, que se chama Eza, é uma senhora que é muito astuta, ela é muito observadora e ela vai decifrar logo a charada de quem é o assassino. E isso vai colocar a sua vida em risco também. E nós temos também uma escrava dessa família que se chama René. Essa moça, ela era muito amiga e muito dedicada à primeira esposa, né? A mãe de todos desses jovens, desses filhos. Ela era muito dedicada e quando a mãe estava para morrer, a mãe pede para René para que ela cuide dos filhos, né, que nada falte naquela casa, que ela trate bem o seu marido, e ela fica assim servindo então aquela família, só que ela nunca é reconhecida. E isso vai trazendo uma amargura para essa mulher. Então essa mulher adora também provocar intrigas, criar confusões, fazer fofoquinha de uma cunhada para outra cunhada. Ela também está sempre dando um jeitinho de largar ali o seu veneno, né, de ir provocando as pessoas, né, de forma que sempre tem uma intriguinha. E ela puxa muito o saco do dono da casa. Então ele sempre pede para que todos os filhos tratem bem a René, porque era um desejo da sua primeira esposa e porque ela fez de tudo ali para criar aqueles jovens. Bem, como eu havia falado, a Nofrete, que é a segunda esposa, ela chega e ela começa a humilhar as pessoas daquela casa. Ela começa largando palavras maldosas para toda a família e aquilo vai criando um caldeirão que está pronto para explodir quando acontece a primeira morte. A primeira morte é exatamente da Nofrete. Ela tá num penhasco e ela cai. Só que quando ela cai desse penhasco e encontram o corpo dela, na verdade, uma pessoa já tinha visto quem era o assassino e quem empurrou a Nofrete lá de cima daquele precipício. E essa pessoa vai mudar de comportamento. E vocês querem saber quem é essa pessoa? Essa pessoa é exatamente a esposa do assassino. O assassino é o rapaz tímido, o filho mais velho, o que era todo submisso ao pai. No momento em que ele é pisoteado pela Nofrete e também pisoteado pela sua esposa, aquilo transborda. Ele não aguenta mais ser humilhado pelas pessoas da família. O pai está sempre dando ordens e deixando recados e lembretes como se ele não fosse capaz de cuidar das coisas. A mulher está sempre pisoteando, dizendo que ele não serve para nada, e aí vem a Nofrete e diz que ele não é homem o suficiente. Então esse homem, ele fica tão irritado, tão revoltado, que ele mata a Nofrete. No momento que ele mata a Nofrete, ele se sente bem, ele se sente empoderado. E quando ele descobre que a sua esposa viu ele cometendo esse crime, ele se sente mais feliz ainda, porque ela muda de comportamento com ele. Ela agora já olha para ele com medo. Quando ela vai dormir com ele à noite, ela sonha, ela tem pesadelos, ela fica pronunciando frases e falando, e ele percebe que ela é um risco, que ela pode denunciá-lo para o pai, dizendo que foi ele que matou. E ela tá sempre assim alarmada, com medo, e ele vai lá e acha que tá na hora de silenciá-la. Então ele mata também a esposa. E cada vez que ele mata, ele vai se sentindo melhor. Ele vai se sentindo mais empoderado, ele vai se sentindo com força, triunfante. E ele pede para um pastorzinho, para um menino que gostava muito dele, para que contasse uma história para a família, dando assim um desfecho religioso, como se fosse um espírito, como se fosse alguém do além que estivesse cometendo todos aqueles crimes, né? E aí esse menino, ele conta isso, dizendo então que uma entidade pediu para avisar que é ela que está matando essas pessoas, e esse menino também morre. Ele toma também uma droga entregue pelo Yamose e ele acaba falecendo, né? E a avó, ela começa a desconfiar, ela começa a suspeitar que é o neto mais velho, esse que era todo tímido e humilde, que está provocando isso. E ela começa a largar umas tiradas assim para ver se era ou se não é,
para ver se ele cai no golpe, né? Esse rapaz, ele quer disfarçar que ele seja o culpado, porque ele mata o irmão que vem abaixo dele, que se chama Sobek, que é esse irmão bonito. E ele mata também o rapaz, o adolescente de 17 anos, que era muito inteligente. E ele começa a matar as pessoas da família e as suspeitas vão cair sobre ele, porque afinal de contas, ele é que será o herdeiro do pai, ele que ficará responsável por toda aquela fortuna. Então, para tirar as suspeitas dele, ele envenena os vinhos e ele faz com que o irmão beba e ele toma só um pouquinho, finge que está passando muito mal, para dar a entender que ele também foi envenenado, também foi drogado, mas conseguiu sobreviver. O pai, diante de tantas perdas, né, porque ele perdeu a primeira esposa, depois ele perde a segunda esposa, que era essa maldosinha, Nofrete, depois ele perde 2 filhos, ele perde aquele rapazinho, o pastorzinho, que também ajudava, né, ele perde uma das noras, então o homem começa a ficar meio assim, biruta das ideias. Ele começa a sair do ar, ele começa a esquecer. A emoção é tão grande nesse pai que ele começa a ficar confuso. E essa é a chance do Yamose poder então assumir todas as responsabilidades desse pai, né? E a avó, temendo então que a Renisembe seja também morta, porque afinal de contas ela é filha do dono da casa e ela também tem direito ao patrimônio, ela resolve de arranjar um marido. Ela trata de arranjar um rapaz, um segundo esposo para ela, para que o irmão, que o Yamose, desvie a atenção e que se tiver que matar alguém, mate esse segundo marido e não a sua irmã. E a velha faz isso. E o Rory, que sempre foi apaixonado pela Renisembe, percebe o plano da velha. E quando a velha é morta, a dona Esa, que é a velhinha, o Rory, que é um amigo da família, que é aquele escriba que toma nota de todos os sacos ali, do que eles estão plantando, ele se dá conta que ele nunca vai poder contar pro Yamose que ele é apaixonado pela irmã, porque senão ele também corre o risco de morrer. Então ali tem toda uma intriga, tem toda uma questão, e aí tem aquela mulher intrigueira, fofoqueira, que é a escrava da família, que é a Renê. Ela percebe o que está acontecendo, ela fica super esperta, atenta aos movimentos da casa, e ela vai lá no Yamose e ela joga verde. E ela diz, então, Yamose, o que você acha? Quem será o próximo a morrer? Quem você me recomenda? Porque ela tá lá dobrando lençóis, organizando os lençóis, e ela diz para o Yamose que aqueles lençóis devem estar ali de prontidão, porque logo serão utilizados para mais um processo de mumificação. E o Yamose, que não é bobo nem nada, pergunta para Renê, quem você acha, Renê, que vai morrer? Você que é tão inteligente, você teria aí uma suspeita? E a Renê, que não gosta da Renisembe, porque a Renisembe sempre percebeu essas maldades, essas intrigas, ela fala, bom, não estou dizendo que seja morrer, pode ser que a Renisembe queira ir partir, ir embora com seu segundo esposo, já dando a letrinha para o Yamose de quem ela queria que ele matasse. E aí então o Yamose fala para o Rory, olha, Rory, eu acho que a Renê tá meia doida, ou é ela quem tá matando todo mundo, ou então eu não estou entendendo, porque ela veio me dizer que a próxima pessoa que vai morrer é a minha irmã, a Renisembe. O que você acha disso? Ele já faz esse comentário querendo despistar as suspeitas em cima dele, né? E já colocando a suspeita ali na Renê. Então ele pega e pede para Renê assim, Renê, então vai lá na Renisembe e diz para ela que o Rory quer falar com ela 1 hora antes do pôr do sol, que ela espere por ele lá em cima no túmulo, que é como se fosse um penhasco, esse precipício de onde ele já jogou a Nofrete, né? Que ela espere lá, que ele vai antes do final da tarde, antes do pôr do sol, ele vai lá para falar com ela. A Renê dá o recado do Yamose, só que no nome do Rory, e a ingênua da Renisembe, que gosta muito do seu irmão, né, do Yamose, e nem suspeita que ele é o assassino, vai se encontrar com o Rory, quando na verdade o Rory não sabe de nada e ele não aparece. E o seu irmão vem vindo, e ela escuta os passos do irmão, e ela chama o nome dele, mas chama o nome dele feliz.
Só que quando ela vê as feições, a cara de ódio, de raiva, aquelas mãos assim que já vem em formato de garra, parece que para pegar no pescoço ou para empurrá-la do precipício, ela começa a caminhar para trás, ela começa a se apavorar e ela grita por socorro. E na hora que o seu irmão vai empurrá-la, o Rory, que está lá embaixo, não está nem no mesmo espaço, ele está lá embaixo no penhasco, ele pega um arco e flecha e atira. E aquela flechada pega exatamente no Iamose e ele cai. E aí então o Rory pega depois, vai até a Renisebe, abraça ela, né? Acalma ela, explica como tudo aconteceu, como ele já vinha suspeitando, que a avó também já vinha suspeitando e como ele foi matando um a um as coisas que ele fez e que na verdade esse mal já estava dentro dele há muito tempo. Ele era um homem que sofria calado, ele ia nutrindo uma raiva dentro dele de tantas humilhações que ele passava pelo pai, pelos irmãos e pela própria esposa. O mal vai crescendo e vai tomando proporções gigantescas dentro desse rapaz que mata e que dizima uma família inteira, né? É uma história muito triste porque a gente não acredita como uma pessoa pode ter assim coragem de matar os seus irmãos, de matar a sua esposa, de matar criança, né? E ele vai naquele período de quase um ano, porque aqui a Agatha escreve de acordo com as cheias do Nilo, né? Então, os capítulos que ela vai dividir, que ela vai organizar, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, segundo mês de inundação, terceiro mês de inundação, primeiro mês do inverno, depois o verão. Então, ela organiza como se fosse por estações, mas é de acordo com o calendário do Nilo. Então, durante todo esse período, são 23 capítulos que tem aqui, né? Que vão fazer referência ao tempo de cheia e esvaziamento do rio Nilo, é onde vão acontecendo todas essas mortes. É uma história bem pesada, né? Assim, porque afinal de contas a gente vai ver uma morte atrás da outra e todos da mesma família, né? Então a Agatha coloca um diálogo entre o Rory e a Renisebe lá no final, no último capítulo. E o Rory está dizendo assim para Renisebe: mas mesmo que no fundo do meu coração eu estivesse conhecido que o Iamose havia matado a Nofrete, eu tentei não acreditar. Eu encontrei até mesmo desculpas para o seu ato. Iamose era meu amigo infeliz e atormentado. Ele era muito querido para mim. Então veio a morte do seu irmão Sobek, de Ipe e também da avó Eza. Eu descobri que o mal finalmente o subjugara de vez. E depois Iamose veio a morrer pelas minhas próprias mãos. Uma morte imediata, quase indolor. Aí a Renisebe chora e diz que morte, sempre morte, né? E o Rory fala: não, não, Renisebe, não é a morte que está diante de você, é a vida. Com quem você vai querer compartilhar essa vida? Com Kamene ou comigo? Porque esse Kamene era aquele pretendente que a avó tinha conseguido para ela, para que despistasse o Iamose, para que se o Iamose fosse matar alguém, matasse o marido da Renisebe e não ela, né? E aí a Renisebe faz uma reflexão, né, entre os dois homens. Primeiro ela pensa nesse pretendente escolhido pela avó, que se chamava Kamene, né? Ela acha que eles teriam uma vida tranquila, né? Tanto que ela diz assim: seremos felizes juntos, sim, seremos. Viveremos juntos e sentiremos prazer em nos ter um ao outro. E teremos filhos belos e fortes. Haverá dias atarefados e cheios de serviço e dias de prazer quando navegarmos pelo rio. A vida será novamente como eu o conheci com meu primeiro esposo. Que posso mais pedir além disso? Que posso desejar além disso? Mas então ela olha para Rory e diz assim: eu fiz a minha escolha, Rory. Repartirei minha vida com você, para o bem e para o mal, até que venha a morte. E com os braços de Rory em torno dela e o doce contato daquele rosto contra o seu, Renisebe sentiu-se invadida por uma exultante alegria de viver. Se Rory tiver de morrer, pensou ela, eu não esquecerei. Rory é uma canção que estará no meu coração para sempre. O que vale dizer que não existe mais morte.
agora existe vida e existe amor. Então, lá no final, a Agatha tenta dar uma suavizada aqui nesse desfecho, né? Ela tenta dar uma suavizada e se tornar ali a Agatha que a gente já conhece, que é aquela Agatha casamenteira, que vai unir, então, esses dois corações. E antes da gente terminar esse post, eu quero contar para vocês umas curiosidades que estão tanto nos diários secretos de Agatha Christie, quanto na sua autobiografia. Ela escreve assim: Stephen discutiu muito comigo sobre meu desfecho e lamento informar que tive que concordar com ele no final. Se acho que algo está bom no meu livro, de modo como deveria ser, não sou facilmente convencida a mudá-lo. Neste caso, contra minha própria opinião, eu tive de aceitar. Era um ponto controvertido, mas ainda acredito, quando releio o livro, que gostaria de reescrever o final. Porém, fiquei sensibilizada pela gratidão que senti em relação a Stephen, por todo o trabalho que ele teve e pelo fato dele ter tido essa ideia. Gente, não fica claro aqui para nós o que ela quer dizer com o final, né? Será que ela não ficou satisfeita com a identidade do assassino? Será que ela mudou a identidade do assassino para agradar esse professor de egiptologia? Ou será que ela se refere a uma cena mais dramática? Nesse livro aqui dos Diários Secretos, a gente vai ver que Agatha escreve mais de 80 páginas em 5 cadernos. O caderno 13 é o que contém mais informações sobre esse romance, né? E a gente vai ver nesses escritos que ela pensou em várias hipóteses. Ela pensou que o assassino poderia ser a Renée, que é aquela empregada escrava, né? Que poderia ser também o Rory, que poderia ser o Rory e mais uma outra mulher. Ela vai dando várias sugestões aqui, então a gente não sabe ao certo quem Agatha queria que tivesse sido de fato o assassino, ou se foi um jeito que ela escreveu que não era o original e ela acabou mudando por sugestão, né, desse professor aí do Stephen. Eu sei que o livro, ele vai mostrar aqui que ela troca os nomes dos personagens o tempo todo. Então, um filho era para se chamar de um jeito e depois ela troca para outro. Nesses 5 cadernos, é difícil de tu acompanhar as transcrições de E no Final a Morte, porque ela vai modificando o nome de todo mundo, ela vai usando siglas e só ela mesma para se entender. A caligrafia dela já era difícil, né? E aqui tem várias páginas das anotações dela, que é difícil da gente entender, ó, o que tá escrito. Olha só. Então, assim, para tu entender o que ela escreveu ali, acho que só ela mesmo, né? Diante do contexto do que ela estava pesquisando e pensando naquele momento. No caderno 9, Agatha Christie escreve 16 páginas sobre a vida e os costumes no Antigo Egito. E ela coloca, inclusive, detalhes da vida cotidiana. Por exemplo, ela vai notar aqui braceletes de contas, anéis de ouro com escaravelhos verdes esmaltados. Ela coloca informações sobre embalsamento, como se fabrica papiro, ela faz a descrição da veste do escriba, ela faz a descrição da dinastia da fundação, ela faz descrição de mumificação. Gente, olha quantas informações a Agatha pesquisa para poder, então, escrever e ambientar aqui esse cenário da história e no final a morte. E o enredo dessa história, a situação básica, assim, de como eram as ideias principais de Agatha, ela escreve aqui no caderno 13 sobre o no final a morte. Ela coloca assim: Nofrete chega e todos são cruéis com ela. Nofrete é dura com eles, suas lendas de cidades estrangeiras, o modo como ela atiça o conflito, ela é morta. No caderno 13, Agatha Christie, ela sugere aqui pegar a mesma história que aconteceu lá em 2000 a.C., lá no Antigo Egito, e trazê-la para uma história moderna. Olha só o que ela queria fazer. Ela queria pegar no mesmo livro e fazer a mesma história, a mesma versão do passado com o presente. Era como se num capítulo narrasse o que estava acontecendo lá no Antigo Egito e que no capítulo seguinte narrasse o que estava acontecendo nos dias atuais, na modernidade. Mas seria a mesma história, sabe? Seria a mesma história contada, só que no passado e no presente. Tanto que ela faz algumas anotações, ela coloca assim nesse caderno, né? Versão moderna.
um velho professor chanceler, sua jovem esposa, ele traz o filho e a nora, a filha viúva e o filho. Existe também uma mulher solteira que mora junto e mais um jovem arqueólogo. São descobertas cartas da tumba, incluindo uma para a mulher morta, que é acusada de matar Turt. Segundo a mulher do autor, morre subitamente, ela bebeu um veneno por engano. E o autor ainda vai colocar assim no livro, né, que esse final alternativo e essa narrativa paralela tornam um romance e no final a morte ainda mais fascinante do que se pensava, mesmo sem debater a inovação ou criar a ambientação histórica. Aparentemente completo e interligado como foi concebido, parece que Agatha Christie estava pronta para traçar algumas linhas a mais por meio de sua narrativa. É inteiramente possível que, se tivesse conseguido realizar esse paralelo entre o antigo e o moderno, né, ela revelaria outra solução. Afinal, se os dois braços da história tivessem chegado ao mesmo destino, poderia haver um outro anticlímax. Então, um único acontecimento produziria uma solução, podendo ainda criar um segundo e depois um possivelmente terceiro. Que Agatha era muito criativa, muito inteligente e esperta em suas criações, a gente já sabe, né? E ela conseguiu aqui mais uma vez surpreender todo mundo, né? Tá quase igual aos 10 negrinhos, né? Ou E Não Sobrou Nenhum. A gente vai ver aqui nesse livro e no final a morte, uma série de assassinatos, né? Igual ao outro livro. Então, eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de No Final a Morte. É uma história diferente, ambientada 2000 anos antes de Cristo, numa civilização que tem ali rituais e culturas bem diferentes da nossa. Fica a minha dica aí para este domingo. E a gente se encontra no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.